Olá pessoal, vamos a mais um vídeo acerca do livro de Enoque. Seguindo o mesmo esquema do vídeo anterior, onde eu comecei falando sobre um seriado, A Feiticeira, da década de 60 a 70, e uma curiosidade que eu achei vínculo com o livro de Enoque. E hoje eu vou começar falando do filme Noé, de 2014, com o ator Russell Crowe. Esse filme ele foi dirigido por Darren Aronofsky. E esse filme ele trouxe umas cenas que ele deixou assim, muitas pessoas assim, espantadas, né? Porque o diretor ele trouxe algumas coisas da tradição enóquica, do livro dos Jubileus. E duas coisas que chamam muita atenção, que eu vi muitos debates pela internet, foi aqueles gigantes de pedra, e o outro no começo do filme é um animal que aparece ferido, e isso aqui também teve muito debate, porque envolve animal, né? Como muitos consideram matar animal, nem que seja para comer, consideram como maldade, inclusive eu, né? Eu sou vegetariano, eu nunca aceitei isso. Eu sei que muita gente detesta esse assunto, mas no meu caso eu não poderia deixar passar batido isso, né? Inclusive, eu vou fazer uma comparação no livro de Enoque, o livro de Gênesis, e eu vou começar falando sobre esse animal. Ele, no começo do filme, surge um animal, assim, no começo do filme, Noé era criança, ele vê o pai dele assassinado. Eu não vou contar tudo para não estragar para quem for assistir o filme, né? Mas quem assistiu sabe da cena. Aí, quando a Noé já é adulto, ele já está com Sem e Cã já mais grandinhos, eles estão no campo lá, conversando, fazendo alguma coisa. Aí surge um animal ferido por caçadores. Aí Noé vai ao encontro do animal e o acalma, né? Como ele estava muito ferido, aí Noé impõe as mãos sobre o animal se acalma e falece. Aí nesse ínterim aparecem os caçadores, muito violentos, aí eles querem agredir Noé e tal, sai uma luta e Noé acaba matando todos eles. Inclusive no último, dá a entender que Noé se vingou o animal, né? Matando esse último, que era o chefe dos caçadores, parece que era o chefe, o líder. Aí a Noé pega o animal, ele envolve o animal e faz uma fogueira para queimar o animal. Aí sai uma conversa, assim, um diálogo entre ele e os filhos. Aí, então Cã pergunta para Noé, por que eles mataram? Aí Sem falou assim, eles comem isso. Aí Cã falou, por quê? Aí Noé fala assim, eles acham que isso os fortalece. Aí Cã pergunta, é verdade? Aí Noé fala assim, não, eles se esquecem que a força vem do Criador. E aí vai, né? Aí quando chega a tardinha, o interessante é que nesse filme que o diretor deixa em suspense esse personagem Cã, o filho de Noé. Porque lá à noite, quando Noé chega em casa, ele está lá conversando com a esposa, a primeira coisa que ele fala para a esposa, quando ele vai se deitar, ele fala assim, hoje Cã viu homens caçando. E a esposa fala, e como ele ficou? Aí Noé fala assim, um pouco interessado demais. E ficou no ar isso aí, né? Talvez o diretor tivesse a intenção, talvez, de continuar isso no próximo filme, ou talvez no próprio filme, acho que não deu tempo de terminar o que ele quis dizer com isso, né? Com relação a Cã. Apesar que na continuação do filme, Cã praticamente trai Noé, né? Não vou contar toda a história, mas quem assistiu sabe o que aconteceu, né? E aí, biblicamente também, né?
Cã que acaba desonrando o pai, né, quando o pai estava bêbado. Acho que todos conhecem essa história. Depois que a arca pousa, né, que Noé se embriaga. E então assim, aí mas tem, dá a entender nesse diálogo que eles sabiam de alguma coisa a mais, os pais sabiam alguma coisa de Cã, né, do futuro, talvez uma profecia dos mais antigos, né, e dos antepassados. Aí eu quero aproveitar esse gancho do animal, eu quero citar duas passagens, uma de Enoque, que eu já citei, e uma de Gênesis, todos conhecem também. Eu vou trazer aqui para vocês. É no capítulo 7 do livro de Enoque. Aqui os anjos caídos falam assim: e eles tomaram esposas para si mesmos e cada um escolheu uma mulher para si. E eles começaram a procurá-las. E eles ensinaram a elas medicina mágica, encantamentos, o corte de raízes e ensinaram a elas acerca das plantas. E as mulheres engravidaram e geraram gigantes que tinham uma altura imensa, tal. E esses gigantes consumiam o produto de todo o povo, até que o povo não suportou mais alimentá-los. Então os gigantes se voltaram contra os homens, a fim de devorá-los. E os gigantes começaram a pecar contra os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes. E sua carne era devorada, um pelo outro. E eles bebiam sangue. Aí eu vou ler agora Gênesis, capítulo 1. Também acho que todos conhecem. Do versículo 1, capítulo 1, versos 27 em diante. E Deus criou ao ser humano a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o ser vivo que rasteja pela terra. E Deus disse: eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente e todas as árvores que produzem fruto com a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a tudo que rasteja pela terra, a tudo que tem sopro de vida, dou toda a erva verde como alimento. E assim foi. Então Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então Gênesis deixa bem claro que não era assim a vontade de Deus que o homem comesse, devorasse os animais, né? E o livro de Enoque aponta que o início dessa prática começou com os gigantes. E, claro, isso causa muito debate, sai debates acirrados, né, sobre isso, mas o que está escrito, né? E vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é aqueles gigantes de pedra, que na verdade eram os anjos caídos. Aí eu vou ler aqui no livro de Enoque, capítulo 67, que já vai abordar tanto esses anjos de pedra como também a arca, a construção da arca, que também chamou muita atenção das pessoas, os anjos construindo a arca. E então no capítulo 67 de Enoque fala assim, começa assim: nesses dias, aqui é Noé falando, nesses dias a palavra de Deus veio a mim e me disse: Noé, a tua sorte tem chegado diante de mim, uma sorte irrepreensível, uma sorte de verdadeiro amor. Tem uma nota em rodapé aqui, fala um destino de amor e retidão. O verso 2: nesse momento os anjos estão trabalhando com a madeira, fazendo uma arca, e quando ela for concluída, eu colocarei as minhas mãos e lhe protegerei, e a semente de vida surgirá dela,
e uma geração substituta virá para que a terra não permaneça vazia, sem habitantes. Então aqui esse aqui é os anjos construindo a arca, vem do livro de Enoque. No verso 4, aqui vai tocar no assunto dos anjos de pedra. Assim, porque o diretor, ele não quis dar conta dos gigantes. Então o que ele fez? Ele resumiu, ele transformou os próprios anjos caídos em gigantes de pedra. Eu acho que foi uma jogada para economizar tempo e material, né? Talvez daríamos trabalho de fazer gigantes, né? Como é a tradição enóquica, né? Então fala assim, aí no verso 4 do capítulo 67 de Enoque. Começa assim, e eles aprisionarão aqueles anjos que ensinaram a opressão naquele vale ardente, tal, tal. Nesse no começo do versículo, na nota de rodapé, o professor Isaac, interessante, ele não utilizou o que o próprio manuscrito que ele usa como base, cita. Ele preferiu seguir o manuscrito do R.H. Charles, que fala simplesmente eles aprisionarão, mas o manuscrito A e o manuscrito B, que são dois manuscritos etíopes, inclusive o A que ele utilizou para essa tradução, dá a conotação de endurecer e petrificar. Então seria assim, eles petrificarão aqueles anjos, né? E vocês podem ver todas as traduções, só fala assim, eles aprisionarão aqueles anjos. Mas na verdade, pode ser essa conotação, petrificar. E o diretor, evidentemente, ele deve ter tido relação com esse conhecimento desse manuscrito e utilizou. Foi uma jogada inteligente. Então, com relação aos anjos de pedra, foi isso que aconteceu. No filme também Noé, um desses anjos de pedra aí, aprisionados na pedra, nas pedras ele fala com Enoque, ele fala com Noé, que eles desceram, liderados por Semiasa, para trazer conhecimento aos homens. Mas na verdade, são duas tradições antigas, muito antigas mesmo, que se fundiram. Eu já toquei nesse assunto em outros vídeos. No primeiro vídeo eu falei mais sobre isso também. Existe a tradição de Semiasa e a tradição de Azazel. A tradição de Semiasa é a descida dos anjos atraída pelas mulheres. E a tradição de Azazel é que eles desceram para trazer conhecimento indevido aos homens. Então eu vou ler para vocês no capítulo 8, no capítulo 6, que começa com a tradição de Semiasa, que na verdade foram fundidas, né? Foram mescladas. Aí começa assim, naqueles dias, quando os filhos dos homens se multiplicaram, sucedeu que nasceram-lhes filhas belas e formosas, e os filhos do céu, as viram e as desejaram. E eles disseram uns aos outros, vamos, escolhamos esposas para nós dentre as filhas dos homens, e geremos filhos para nós. E Semiasa, sendo o líder deles, ele disse, eu temo que talvez vós não consentireis que esse feito seja consumado, e somente eu venha a me tornar responsável por esse grande pecado. Então, aqui vocês veem, a Semiasa, que era o líder, e ele acabou consentindo, ele ficou com medo de ser responsabilizado só ele, mas depois eles fizeram o juramento e todos eles desceram, segundo o livro de Enoque. Essa aqui é a tradição Semiasa. E a tradição de Azazel, capítulo 8, vai falar assim, e Azazel ensinou ao povo a arte de fabricar espadas e lâminas, e escudos e armaduras. E ele mostrou para as suas escolhidas braceletes, decorações, sombreamento dos olhos com antimônio, ornamentação, o embelezamento das pálpebras, todo tipo de pedras preciosas e todos os tipos de tinturas e alquimia. Então, assim, são duas tradições, Semiasa e Azazel. Azazel para trazer conhecimento e Semiasa
atraído pelas mulheres. Aí no capítulo 9, verso 4, aqui no capítulo 9 já tem essa junção das duas tradições. No verso 6, Miguel conversando com Gabriel fala assim, tu viste, falando com Deus, né? Tu viste o que Azazel tem feito? Como ele ensinou toda a forma de opressão sobre a terra? E eles revelaram segredos eternos que são realizados no céu e que o homem aprendeu. O verso 7. Além disso, Semiasa, a quem tu dás o poder para governar sobre seus companheiros, os quais, cooperando entre si, eles foram até as filhas dos homens na terra, e eles se deitaram com elas, com essas mulheres, e se profanaram e revelaram a elas todo tipo de pecado. Quem explica bem também muito sobre isso é o professor Paulo Sacchi. Nessa obra, o professor Paulo Sacchi é um dos maiores especialistas sobre judaísmo no Segundo Templo. Ele vai falar sobre isso no livro de Astronomia, é muito profundo. Então essa aqui é uma coisa que poucas pessoas conhecem, né? Essa problemática. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, como eu sempre faço nos vídeos, eu vou mostrando obras de teologia que fazem menção do livro de Enoque, né? É uma sequência que eu venho fazendo sempre. E depois eu vou abordar mais ainda essa parte antiga. Tem um livro que é muito conhecido por muitas pessoas, chama Instituições de Israel no Antigo Testamento. E ele foi publicado primeiramente pela editora Teológica e depois, até hoje, pela Edições Vida Nova, esse livro. Esse amarelo foi a primeira edição pela editora Teológica e agora pela Edições Vida Nova. E aqui nesse livro tem uma parte que é interessante, que é sobre aquela problemática no livro de Levíticos, sobre os dois bodes, um para Deus, outro para Azazel, que algumas traduções colocam como bode emissário. Aqui ele vai tratar assim na página 545, essa aqui é a primeira edição da Teológica, da editora Vida Nova. Não sei se houve modificação na paginação. Na página 545, fala assim, ele vem discorrendo, ele fala, o nome bode emissário é uma interpretação da Septuaginta e da Vulgata. No hebraico, o bode é destinado a Azazel. Recentemente, um estudioso procurou ver aí, como as versões grega e latina, um nome comum. Significaria o precipício e seria o nome do lugar aonde o bode era conduzido. Seja qual for o valor filológico dessa hipótese, ela não é compatível com o texto. O sumo sacerdote sorteia dois bodes, um para Yahvé, outro para Azazel. O paralelismo parece incompleto se traduz para o precipício, e ele exige que o segundo nome seja um nome próprio. Pois, provável seja o nome de um ser sobrenatural, de um demônio. Foi assim que o compreenderam a versão siríaca e o Targum, e já o livro de Enoque, que faz de Azazel o príncipe dos demônios, relegado ao deserto. Deve-se lembrar as ideias israelitas sobre a peregrinação dos demônios nos lugares desolados, conforme Isaías 13, 21, 34, 11 até 14, conforme o livro de Tobias 8, 3 e Mateus 12, 43. Eu vou fazer também uma citação no livro antigo, que foi publicado pelo professor Charles Worth, que eu imprimi em preto e branco, mas a capa é meio avermelhada. Foi um simpósio, o primeiro simpósio na Universidade de Princeton, sobre as origens do judaísmo e cristianismo.
o trabalho é sobre o Messias, desenvolvimentos na antiguidade judaica cristã, né? No judaísmo e cristianismo. Professor James Charlesworth. E a questão aqui que eu peguei para trazer para vocês, eu sempre gosto de trazer esse assunto porque é um tema que eu acho muito complexo, é muito assim delicado e parece que eu entendo assim, né, que são pessoas, muitas pessoas brincando com coisa séria. Eu pelo menos penso assim, né? Tudo que eu aprendi na minha vida até hoje, eu estou com 62 anos, e é sobre a divindade de Jesus. E é uma questão que antigamente, antes da internet, eram coisas, eram tentativas passageiras, né? Que não tem muita consistência, e vinha e voltava, tal. E hoje em dia, com a internet, todo mundo hoje em dia tem condições de falar pela internet com abrangência grande de público, né? E hoje em dia voltou essa moda de tentar desconstruir Jesus como ser divino, pré-existente, né? E no caso, o livro de Enoque, ele sustenta essa pré-existência do Filho do Homem, que é o Messias. Então, aqui eu já citei várias obras, e sempre que eu posso, eu vou citando, né? Nessa obra aqui, nas páginas 29 e 30, tem uma passagem aqui que o Charlesworth, ele fala, discorrendo sobre um assunto mais delicado, que eu não vou trazer hoje, porque traria confusão. Aí ele falando sobre da preexistência do Filho do Homem, do Messias, aí ele cita o professor James Van Der Kam, também outro grande especialista no livro de Enoque e manuscritos do Mar Morto, né? E o que o Van Der Kam fala, né? Enoque, o Charlesworth fala assim: se ou aquele Filho do Homem é identificado com o Messias, em algumas passagens em 1 Enoque, capítulos 37 até o 71, então essas referências à preexistência do Filho do Homem precisam ser mencionadas. Aí ele fala do professor Van Der Kam, ele fala assim, em seu artigo, nessa própria coleção, nesse próprio livro, o professor Van Der Kam corretamente argumenta que o Filho do Homem é identificado com o Messias pelo grupo de Enoque, e que a declaração de que o Messias está oculto não significa necessariamente que ele seja pré-existente. Aqui é uma questão de honestidade do professor Charlesworth. Contudo, diz o professor Van Der Kam, a pré-existência do Filho do Homem, o Messias, parece clara em 1 Enoque 37 a 71. Ele mesmo fala, não tem como fugir. Parece clara. Em outras palavras, é claro, né? Ele cita o versículo, já li, mas vou ler outra vez. Naquela hora, aquele Filho do Homem recebeu um nome na presença do Senhor dos Espíritos, o anterior ao tempo. Mesmo antes da criação do Sol e da Lua, antes da criação das estrelas, a ele foi dado um nome na presença do Senhor dos Espíritos. Então, é sempre bom trazer esses comentários. Essa obra é de 1987, é muito antiga. Eu já citei nessas obras de teologia que eu venho citando nos vídeos, eu já citei várias passagens, né? Para quem vem seguindo o canal, eu deixei um versículo muito interessante, voltando àquela parte dos animais. É um assunto que muita gente gosta, muita gente odeia, mas tem muita gente que gosta. E como esse canal aqui, eu vou, se eu puder continuar, eu vou abranger também 2 Enoque. E tem uma passagem muito interessante que, inclusive, eu deixei na comunidade do canal. É uma passagem de 2 Enoque, capítulo 58, de 4 a 6. Fala assim, e o Senhor não julgará uma única alma de animal por causa do homem,
Mas as almas dos homens ele julgará por causa das almas dos animais. Na grande era há um lugar especial para os homens. E assim como todas as almas dos homens são contadas, o mesmo ocorre com as almas dos animais. E nenhuma alma que o Senhor criou perecerá até o grande julgamento. E todas as almas dos animais acusarão os homens que os alimentaram mal. No caso, o maltrataram, né? Então vamos seguindo. Hoje eu aproveitei e peguei uma coleção praticamente inteira. Não vou citar todas trazer todas as citações de Enoque, mas eu vou pegar as principais que eu achei que merecem ser trazidas, né? É uma coleção de teologia, de introdução e comentários de livros bíblicos, publicada pela Edições Vida Nova. Da série Cultura Bíblica. É muito conhecido para quem sempre compra livros de teologia, é conhecido vulgarmente como a coleção de bolinhas, porque essas bolinhas aqui, né? O Antigo Testamento tem a capa vermelha e o Novo Testamento são capas azuis, escuras. Então eu vou começar com Gênesis. O autor é Derek Kidner. Bati foto que fica muito mais fácil para mostrar. E aqui na parte de Gênesis, foi até bom, deixei separado aqui. Ele vai falar de Jared, pai de Enoque. Aí quando ele fala de Jared, ele fala assim que pode significar descida. E aí na nota de rodapé, ele fala assim que um autor chamado Skinner chama a atenção para, por exemplo, o livro de Enoque 6:6, que coloca a descida dos anjos caídos nos dias de Jared. E aqui também é um fato que foi bom ter pegado essa aqui para trazer esclarecer uma dúvida para quem vai se aprofundar no livro de Enoque. Essa referência que fala assim que eram ao todo 200 os anjos que desceram nos dias de Jared, no cume do Monte Hermon. Muitos já ouviram falar essa passagem, né? Só que em alguns textos não falam que era nos dias de Jared. Por quê? Porque o único manuscrito que cita isso é um fragmento grego. E é um fragmento pequeno. Que inclusive o R.H. Charles ele preferiu adotar. Ele encaixou no texto dele. É um fragmento chamado de Cincelos. É um monge bizantino que ele preparou uma cronografia contando a história desde o início do mundo, da criação, até os dias do imperador romano Diocleciano. Eu vou até ler assim, um trechinho aqui para vocês entenderem melhor. É um pouquinho da história do texto, né? O interesse dos estudiosos pelo livro de Enoque teve grande impulso no começo do século XVII, isso por causa da descoberta de alguns excertos em grego do livro de Enoque, registrados na obra, uma cronografia do Jorge Cincelo, em português, mas geralmente vocês vão ver grafia Georgios Cincelos. Ele viveu de 740 até 810. E essa obra que ele fez, essa cronografia, durou 2 anos, né? Foi de 808 até 810, o ano que ele faleceu.
E nessa obra, Sinceros, ele narra a história do mundo desde a criação até os dias do imperador Diocleciano. A descoberta dessa cronografia de Sinceros se deve ao francês Joseph Justus Scaliger, que viveu de 1440 a 1609. Aqui é um pouquinho de história. Um pouco cansativo, mas é válido para quem quer saber os detalhes da obra, né? Então, essa descoberta da cronografia de Sinceros se deve ao francês Joseph Justus Scaliger, que viveu de 1540 a 1609, que em 1601, alertado por uma referência ao livro de Enoque feita pelo historiador bizantino Georgios Cedrenus, século XI, localizou a obra de Sinceros na biblioteca Catherine de Médicis, em Paris, ocasião em que ele coletava material para uma edição da versão latina de Jerônimo, do segundo livro da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Já o erudito R.H. Charles, que eu disse anteriormente, ele utilizou no capítulo 6 do livro de Enoque, das suas traduções de 1893 e 1912, essas duas obras, ele encaixou esse fragmento de Sincero, a citação de Jared, que foi nos dias de Jared que os anjos desceram. Já na edição de 1906, do R.H. Charles, essa aqui, a gente tem um formato mais quadrado, aqui ele traz só os textos etíope e os textos grego. Vou falar mais um pouco depois. Ele colocou todos os códices gregos junto com o texto etíope. Os fragmentos preservados por Sinceros se referem aos capítulos 6, capítulo 6 até o 10, do versículo 1 ao 14, do 10. Do capítulo 6 até o capítulo 10 inteiro, e o capítulo 10, o versículo 1 a 14. E também do capítulo 15, do verso 8 até o capítulo 16, verso 1. Sendo que os capítulos 8 de 1 a 4 e 9 de 1 a 4 aparecem duas vezes com o conteúdo dos versos diferentes um do outro. São falhas de copista, né? Então isso aqui é a história do texto. Eu coloquei isso no meu livro, e depois eu estou aperfeiçoando, tirando algumas imperfeições, acrescentando algumas coisas. Então o que acontece? Com relação aos dias de Jared, eu peguei no livro de Jubileus, essa edição, um comentário do livro de Jubileus, publicado pela Abril, 2007, por esse autor, Michael Siegel. Na página 125, no texto de Jubileus, capítulo 4, 15, aqui está uma explicação com relação a Jared. Vamos lá, capítulo 4, versículo 15. E na segunda semana do 10º jubileu, Mahalalel tomou para si uma esposa chamada Diná, a filha de Baraquiel, a filha do irmão de seu pai. E ela deu à luz a um filho na terceira semana do 6º ano. E ele chamou seu nome de Jared, pois em seus dias os anjos do Senhor desceram à terra, aqueles que são chamados de vigilantes, para instruírem os filhos dos homens a praticarem o que é justo e reto na terra. Então, no livro de Jubileus, na tradição de Jubileus, os anjos desceram para ensinar os homens o que era correto. E aqui tem um comentário sobre isso. De acordo com todas as tradições de 1º Enoque, a descida dos anjos foi um ato de rebelião contra Deus, e suas intenções eram nefastas, a de contaminar as filhas dos homens e ensinar à humanidade os mistérios do mundo. Em contraste a isto, o livro de Jubileus, capítulo 5, 6, afirma que os anjos chegaram
em uma missão de Deus. Ao contrário. A mesma perspectiva é encontrada em uma nota que foi adicionada à lista genealógica em Jubileus 4:15, que é paralela em parte a Gênesis 5:15. Aí fala, e ele chamou o seu nome de Jared, tal, porque nos seus dias, tal. A própria narrativa bíblica é silenciosa sobre a própria narrativa bíblica é silenciosa sobre quando os anjos desceram. A maioria dos estudiosos concorda que a tradição sobre a descida pecaminosa dos anjos em 1 Enoque precede a encontrada em Jubileus. Quer dizer, essa interpretação de Jubileus, que os anjos desceram em uma missão de Deus, é posterior a Enoque. Ela foi modificada. A professora Débora, não sei a pronúncia, o acento onde fica, Débora Dimant, explicou a modificação do motivo da descida dos vigilantes de negativo para positivo como um sinal de uma tendência posterior que tentou abrandar o motivo dos anjos terem pecado. Mas é preciso questionar se a mudança da motivação inicial de negativa para positiva abrandaria o resultado final, qual seja, que os vigilantes pecaram. De acordo com outro grande especialista, o professor James Van Der Kam, a mudança na natureza da descida dos vigilantes tem como objetivo distanciar esse ato maligno do reino celestial. Se os anjos pecaram depois de chegarem à Terra, não se pode estabelecer uma conexão entre Deus e a responsabilidade pelo mal neste mundo. Aqui eu vou fazer questão da biografia dessa professora Débora Dimant. Para vocês verem assim, a importância que tem essas pessoas, né? Eu vou começar a fazer isso também nas próprias citações dos livros. Essa Débora Dimant nasceu em Israel e foi educada na Universidade Hebraica de Jerusalém, onde obteve seu doutorado em 74, sob a supervisão do falecido David Flusser, uma lenda, né? Ela se tornou uma importante estudiosa no campo dos manuscritos do Mar Morto e da literatura judaica antiga, particularmente em 1 Enoque e composições relacionadas. O professor James Van Der Kam é professor de escrituras hebraicas na Universidade de Notre Dame e é especialista em literatura e história do judaísmo primitivo. Sua pesquisa nos últimos 20 anos se concentrou nos manuscritos do Mar Morto e em textos relacionados. É sempre bom trazer a biografia dessas pessoas, né? Vocês veem muitas pessoas por aí que não chegam aos pés dessas pessoas e criticam essa literatura, né? Então, eu achei muito importante esse comentário aqui, desse gancho por ser toda essa história. Outra coisa importante também que eu esqueci de falar, quando vocês ouvem falar de texto grego de Enoque, vocês têm que ter em mente, isso eu estou falando para as pessoas que vão se aprofundar no livro de Enoque. Quando se fala em texto grego de Enoque, o maior deles vai do capítulo 1 ao 32. Isso eu mostrei no primeiro vídeo, com mais detalhes, né? Fica difícil pegar. Então, assim, quando se fala em texto grego, é um texto incompleto. O único texto completo é o etíope. Quando se fala de texto siríaco, é um pequeno fragmento. Cópita, pequeno também. Quando se fala em grego, é de 1 a 32. Ele é chamado Códice Panapolitano, que compreende os capítulos 1 a 32, dos versos 1 a 6. Sendo que o capítulo 19, de 1 a 9, aparece 2 vezes, mas com conteúdo dos versos diferentes um do outro também, igual acontece com o de Sincelos. Esse Códice Panapolitano é encontrado em 1886 e publicado em 1892. Ele também, às vezes, é citado como texto de Akhmin, cidade do Alto Egito. Akhmin, na antiguidade, tinha por nome Panópolis.
Então, eu já vi na internet professor orientando a procurar um texto grego de Enoque. É complicado, né? Por isso que eu sempre falo, as pessoas para falar uma coisa tem que ir atrás e entender se é isso mesmo. Aqui nesse mesmo comentário de Gênesis, assim, quando fala, acabei de citar agora sobre Jared na página 75. Na página 78, está falando sobre os filhos de Deus, de Gênesis 6, né? Ali fala assim, os filhos de Deus são identificados por alguns como sendo os filhos de Sete. Eu acho uma aberração isso, que isso remonta a uma semente do gnosticismo. Vou fazer um vídeo só sobre isso futuramente, vai dar trabalho, tem muita obra sobre isso. Então falando assim, repetindo, os filhos de Deus são identificados por alguns como sendo os filhos de Sete, em oposição aos de Caim. Outros, inclusos os primeiros escritores judeus, entendem que se trata de anjos. Se a segunda opinião desafia as normas da experiência, a primeira desafia as da língua. E a nossa tarefa consiste em achar o que o autor pretende dizer. Pois, conquanto o Velho Testamento possa declarar que os que pertencem ao povo de Deus são filhos de Deus, o sentido normal da expressão filhos de Deus, propriamente dita, é anjos. E não houve preparo algum do leitor para supor que os homens agora significa apenas cainitas. Aqui tem a nota em rodapé 23. Então assim, eu até imprimi aqui. Essa aqui é a obra de Charles. É a obra de 1906, que ele vem trabalhando com o texto etíope, e aqui nessa página ele coloca o texto grego, né? No caso o grego panapolitano, e aqui o cincelo. Aqui vocês veem aqui tá Yared. Eu até imprimi aqui, mais fácil. Essa obra aqui, eu xeroquei, ficou mais fácil. Isso aqui é a cronografia de Jorge Sincelos que eu citei. Essa obra aqui foi publicada em 1829 por Guilherme Dindorf. E ele vem contando a história do mundo. E aqui na página 20 dessa obra, até grafei em cor de rosa, essa parte de Jared. E tem o texto grego em cima, e embaixo tem o texto em latim. Vocês podem parar o vídeo e dar uma olhada. Embaixo tem o nome dos anjos, está em latim, e em cima o nome dos anjos em grego. Então, ficando claro, quando vocês ouvem aquela frase, eram ao todo 200 os que desceram nos dias de Jared, vem só o fragmento de Sinceros consta isso. E o R.H. Charles adotou, o Efraim Isaac não adotou. A maioria das traduções de Enoque não traz essa citação, que era nos dias de Jared. E por isso os Jubileus traz que o nome dele significa descida, porque nos dias que ele nasceu, os anjos estavam na terra. São curiosidades, né? É muito bom saber dessas coisas. E Ezequiel, aqui o autor é John B. Taylor. Aqui na página
Aqui nesse Ezequiel, eu vou só indicar o livro, a Bíblia, porque é um texto grande. Ezequiel 31, dos versos 15 a 18, é um texto assim polêmico, quando fala que Deus jogou as aves do Jardim do Éden para o Sheol. E é um texto muito interessante, eu não vou ler porque é muito grande. Então na página, quem tivesse comentário, na página 186, vale a pena vocês pesquisarem no segundo parágrafo aqui. Eu não vou ler para vai ficar muito grande. É um texto complicado e ele faz uma citação de Enoque. Pode ser esclarecedora. Livro de Daniel. O autor é Joyce G. Baldwin. Está meio apagado. Na página 168, ele diz o seguinte: em todo o Antigo Testamento, é só no livro de Daniel que anjos são chamados por nome. Confira Miguel, no capítulo 10, 13. Só que tem um porém. Os pesquisadores já confirmam, já fiz um vídeo sobre isso, que Enoque é mais antigo que Daniel. E a origem do nome Miguel, principalmente, é o livro de Enoque, o livro dos vigilantes. Outra coisa bem clara, é sempre bom repetir. O livro de Enoque é uma junção de 5 livros. O mais antigo é o Vigilantes. O livro dos Vigilantes já está sendo colocado há 5 séculos antes de Cristo. O livro de Daniel é 167 antes de Cristo. E a primeira citação de Miguel está lá no livro de Vigilantes. Inclusive a profecia que Judas cita, a Epístola de Judas, versos 14 e 15, se refere ao livro dos Vigilantes, capítulo 1, verso 9. Então vocês veem a antiguidade que é. Então, aqui nesse comentário, ele está colocando que em todo o Antigo Testamento, só no livro de Daniel, anjos são chamados por nome. Aí ele cita Miguel. Só que Miguel é muito mais antiga a citação no livro de Enoque. Então é válido esse comentário, essa citação para fazer essa comparação, o livro de Enoque e o livro de Daniel. Mais especificamente, livro de Vigilantes com o livro de Daniel. Livro dos Vigilantes já está em 5 séculos antes de Cristo e livro de Daniel 167 antes de Cristo. Aqui é o livro de João, autor F.F. Bruce. Na página 57. Ele fala assim: alguns dos ouvintes de João podem ter estado familiarizados com figuras apocalípticas, onde o campeão messiânico era retratado simbolicamente por um carneiro ou um cordeiro. Aí tem a nota de rodapé aqui, para ler 1 Enoque 90, versos 9 a 12. Uma indicação. Visões em sonhos de Enoque. Tem mais citações, mas eu peguei só assim mais... considerei mais importante. 1 Coríntios, o autor é Leon Morris. Na página 45, é uma frase. Ele está tratando uma frase, o Senhor da Glória. Aí fala, o Senhor cujo atributo essencial é glória, segundo o autor, o escritor Ellicott, é um título preeminente e incomum. Esse é o único lugar em que é aplicado a Cristo. Ele está tratando de 1 Coríntios 2,9, aqui no título, né? Aí ele fala assim, esse é o único lugar em que ele é aplicado a Cristo, embora Tiago 2,1 seja semelhante.
O epíteto da glória é aplicado ao Pai em Atos 7:2, Efésios 1:17. No livro de Enoque, a expressão completa, o Senhor da Glória, é empregada com referência a Deus, mas de um... isso aí, aplicado a Deus. Então, aplicado a Cristo e a Deus. No livro de Enoque é aplicado a Deus. Aquela questão da divindade de Cristo. 2 Coríntios. O autor é Colin Kruse. Na página... Aqui apagou a página. Se referindo a 2 Coríntios 12, versos 2 a 4. Aqui embaixo, no penúltimo parágrafo, diz o apóstolo que foi arrebatado ao terceiro céu, verso 2. E logo depois que foi arrebatado ao paraíso, verso 3. Entre os contemporâneos, o último parágrafo, entre os contemporâneos de Paulo havia diferentes cosmologias em voga, as quais retratavam 3, 5 até 7 céus, aos quais se referiam como sendo uma série de camadas hemisféricas acima da Terra. Tem sido sugerido que a referência na oração dedicatória de Salomão a céus é até o céu dos céus. Tal. Aqui eu vou pular para a página seguinte. Olha o que interessa. Aí fala assim, na literatura tanto dos judeus, exemplo, 1 Enoque 39, 3 e segue, quanto dos gentios, Platão, República e tal, há mundos que representam o paralelismo da experiência arrebatadora do apóstolo. Uma curiosidade. Colossenses e Filemon, o autor é Ralph P. Martin. Ou pode ser Martin, se for francês. Na página 80, falando de Colossenses, capítulo 1, desculpa, Colossenses, capítulo 1, não sei se está errado aqui, mas é a página 80. Falando sobre o fundo judaico das aflições do Messias. Ele fala assim, essa é a expectativa no judaísmo apocalíptico, de que, como prelúdio ao tempo do fim, que anunciará a vinda de um soberano ungido, o povo de Deus será conclamado a sofrer, assim como as mulheres têm dores de parto, assim como as mulheres têm dores de parto, Marcos 13, 8 e tal. Deus coloca um limite a esses sofrimentos e preceitua uma medida específica para as aflições que os justos e os mártires judaicos terão de suportar. 1 Enoque 48. O duro é que por aí está circulando muito, a maioria dos livros de Enoque está tudo fora do padrão, aí a gente indica assim, a pessoa não vai encontrar. Agora, 1 e 2 Tessalonicenses. O autor é E. Howard Marshall. 1 e 2 Tessalonicenses. Aqui está falando da apostasia. Apostasia. 2 Tessalonicenses 2:3. Apostasia é uma palavra usada no grego secular para uma revolta política ou militar e era usada na Septuaginta para rebeldia contra Deus. Os exemplos. Em especial, referia-se ao desvio da lei por alguns judeus na época da revolta dos Macabeus. Macabeus 2:15. Nos escritos apocalípticos, a ideia de uma rebelião contra Deus nos últimos dias ficou sendo um tema importante. Ali cita 1 Enoque 91:7 e 93:9. 91:7.
Nos escritos apocalípticos, a ideia de uma rebelião contra Deus nos últimos dias ficou sendo um tema importante. 91:7. Quando o pecado, a opressão, a blasfêmia e a injustiça aumentar, o crime, a iniquidade e as impurezas serão cometidas e igualmente aumentarão. Então, uma grande praga virá do céu sobre tudo isso. O Senhor Santo virá com ira e praga para que ele possa executar juízo sobre a terra. Nesses dias, a injustiça será cortada da sua fonte suculenta e de suas raízes. Do mesmo modo, a opressão juntamente com o engano serão destruídos debaixo do céu. 93:9. Depois disso, na 7ª semana, surgirá uma geração apóstata. Seus feitos serão muitos e todos eles criminosos. 93:9. Estão falando de apostasia, né? Hebreus. Isso aqui não sei se tinha separado corretamente. Hebreus, o autor é Donald Guthrie. Isso aqui vale a pena citar porque eu ouço muitas vezes ainda alguns ensinadores de internet querendo dizer que a citação de Judas 14 e 15 não se refere ao livro de Enoque. Então, aqui na página 215 desse comentário de Hebreus, na nota de rodapé, ele está citando assim: outra menção de Enoque no Novo Testamento é Judas 14, onde é feita uma citação do livro de Enoque. Isso nos faz lembrar que Enoque era uma escolha familiar entre os apocalipsistas. É mencionado nos livros de Jubileus, Ben-Sirá, tal. É isso aí. Então, assim, tem mais coisas para falar, mas seria muito complexo. Então, prefiro citar só isso aqui. Quem tiver esse comentário, pode pesquisar. Depois eu vou, como falei para vocês, depois eu vou montar um arquivo. Todas as obras que eu citei, a paginação das citações de Enoque. Primeiro, segundo e terceiro João. O autor é John R. W. Stott. Página 114. Página 114. Aqui também precisaria ler o livro de Enoque, seria muito complexo. Vocês podem olhar na página 114, ele faz uma citação de Enoque, mas precisaria o contexto. Seria muito, muito grande para ler aqui. Tem coisa que é mais pontual, fica mais claro assim. Se eu vou ler, fica muito cansativo. O vídeo já está meio longo, né? 1 Pedro, Wayne Grudem. Também não separei muito bem aqui. Na página 214, aqui uma confirmação de Gênesis 6, na página 214. A história de Gênesis 6, de que falamos acima, era interpretada na apocalíptica judaica e por pelo menos parte dos primeiros cristãos como de anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Judas 6. Esses são os filhos de Deus, de Gênesis 6, 2, 4, que assim, em desobediência, abandonaram o seu domicílio.
Para Paulo, isso seria as regiões celestes, Efésios 6,12, ou simplesmente o ar, Efésios 2,2, e vieram à terra, seduzindo mulheres e tendo filhos com elas. Nesse ponto, tais anjos pecaram, segundo Pedro 2,4, e isso teve efeitos negativos na vida da humanidade da época, sendo um sintoma ou a causa como parte dessa tradição. Aqui ficou, a leitura ficou escrita, a maldade reinante que apressou o julgamento de Deus. A reação de Deus, então, foi, precipitando-os no Tártaro, os entregou a abismos em trevas, 2 Pedro 2,4, tendo-os assim guardado sob trevas e algemas eternas, Judas 6, até o dia do juízo, 2 Pedro 2,4, Judas 6. Na tradição, e conforme a sequência da narrativa em Gênesis, isso veio a ser associado com Noé e o dilúvio. A mesma associação temos em 2 Pedro 2,5. O livro de 1 Enoque é o que mais detalhadamente aborda essa história, que ocupa vários capítulos dele, sendo que aqueles anjos são em vários lugares chamados de pneumata. A mesma palavra de 1 Pedro 3,19. A tudo que vimos acima, Enoque acrescenta a ordem que ele próprio recebeu de ir a esses anjos decaídos no lugar onde estavam aprisionados e proclamar-lhes seu castigo. Aqui também acho que está fazendo referência àquela passagem que é discutida, mas está meio assim abafada, e Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Pode ter sido Enoque que foi e pregou, no caso, falou com os anjos, né? Eu já citei isso duas vezes, em 2 vídeos já aqui. A própria Bíblia de Jerusalém, num dos comentários, aborda esse assunto. Aqui, 2 Pedro e Judas. O autor é Michael Green. Aqui mais uma confirmação, falando que Judas citou o livro de Enoque. Na página 41, Judas citava escritos apócrifos, e embora em alguns ciclos do Ocidente isso tendia a dar mais estatura às respectivas obras apócrifas, no Oriente essa ligação com matéria apócrifa foi suficiente para causar a rejeição de Judas. Jerônimo declara esse fato. Explica a causa das dúvidas a respeito de Judas, como sendo porque apelou ao livro de Enoque, apócrifo como autoridade. A epístola é rejeitada por alguns. Então, aqui o próprio Jerônimo declarando que Judas, citando o livro de Enoque. Aqui na página 47, também Judas cita Enoque livremente. É um livro apócrifo longo, provavelmente composto em períodos diferentes. É a história do livro. Na página 94, está falando de 2 Pedro 2,4. Em Gênesis 6, de 1 a 4, Judas 6 e Apocalipse 2, 7, fica claro que a rebeldia era a causa principal da sua queda dos anjos, embora a concupiscência também seja mencionada. Pedro talvez tenha sido influenciado pelo acréscimo ao relato de Gênesis, feito no livro de Enoque. Aqui ele fala como acréscimo de Enoque, mas na verdade o autor de Gênesis pode ter reduzido. É um assunto muito debatido. Apocalipse, George Ladd. Eu estou correndo para não ficar muito longo o vídeo, essa é 1 hora de vídeo. Na página 146, aqui na página 146, ele fala assim: não podemos compreender tudo o que está implícito na afirmação de que os maus serão castigados. Aqui está falando de Apocalipse 14:10.
Não podemos compreender tudo o que está implícito na afirmação de que os maus serão castigados diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Jesus disse que negaria diante de Deus e dos anjos aqueles que o negassem. Marcos 8,38, Lucas 12,9. A literatura apocalíptica judaica contém um detalhe que falta no Apocalipse, que os maus serão castigados na presença dos santos. Enoque 48,9. Enoque 48,9. Eu os entregarei nas mãos dos meus eleitos, tal como palha no fogo e tal como chumbo na água. Assim eles queimarão diante da face dos santos e afundarão diante de sua vista, e não será achado nenhum lugar para eles. O livro de Enoque então fala que eles são castigados na frente dos santos. E o Apocalipse fala diante dos santos anjos. Aqui também é uma coisa interessante, na página 156, confirmando o Apocalipse. Página 156. Falando do Apocalipse 15, dos versos 5 e 6. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras o santo, pois julgastes essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas. Também sangue lhes tem dado a beber. São dignos distos. A expressão anjos das águas não se encontra em nenhuma outra passagem. Em Apocalipse 7:1 encontramos 4 anjos que controlam os 4 ventos. Em 14:18 o anjo que tem poder sobre o fogo. Em Enoque 66:2 lemos de anjos que estavam acima do poder das águas e que tinham autoridade para reter as águas. A voz desse anjo proclama a justiça dos juízos de Deus pronunciados sobre os que derramam o sangue dos que foram leais a Deus. O julgamento dos que martirizaram os santos corresponde ao mal que fizeram. Recebe somente o que merecem. Então é 62:2, Enoque. 66:2. Mas o Senhor dos Espíritos ordenou aos anjos que estavam de guarda que eles não deveriam levantar os cercos de água, mas os guardassem, pois eles eram os anjos responsáveis pelas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Aqui deve ser Enoque, Noé falando. Capítulo 66:2. Bom, pessoal, o vídeo ficou longo, mas não tem como correr mais do que isso, né? Então eu espero que tenha ficado claro as curiosidades do livro do filme Noé, né? E essa coleção de bolinhas aqui, chamada coleção de bolinhas da série bíblica da edição, série Cultura Bíblica da Edições Vila Nova, valeu a pena trazer todos uma vez só. Então ficamos por aqui. Até a próxima, então.